Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu queria compartilhar com você algo nessa noite. Na verdade, nós estamos fazendo uma série de mensagens intitulada Sociedade do Cansaço. É o título da nossa série. Nós estamos hoje na terceira semana dessa série. Se você, porventura, não pegou as duas primeiras, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Cada mensagem, ela carrega um significado independente das outras, embora a gente tenha caminhado nessa temática maior. E hoje o título daquilo que eu quero falar com você é Viva uma Vida Leve. Quem quer viver uma vida leve? Viva uma vida leve. Nós estamos chegando no final já do ano, novembro, hoje eu acho que é 22/3, e a gente vai ficando cansado, né? Vai chegando o fim de ano, provavelmente as grandes tentativas que você tinha para esse ano já foram, e aí a gente trabalhou muito esse ano, estudou bastante, e às vezes vai chegando o fim do ano, parece que a gente vai ficando mais pesado, as coisas vão ficando mais difíceis, mas eu quero garantir para você que em Jesus é super possível a gente viver uma vida leve qualquer época do ano. E eu queria orar antes da gente começar, mas na verdade antes de orar a gente vai ler o texto que a gente vai refletir nessa noite, que é Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Diz assim a Bíblia: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Sociedade do Cansaço é um título de um livro que eu li esse ano de um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han. Esse filósofo, nesse livro, ele conseguiu sintetizar muitas das coisas que eu já via refletindo sobre a nossa cultura, mas ele fez isso com, obviamente, muito mais profundidade, falando sobre essa forte característica da nossa geração, que é o cansaço. E eu queria refletir com você 3 razões, pelo menos, do porquê nós ficamos tão cansados atualmente. A primeira razão que eu diria dessas 3 é a necessidade de provar que somos relevantes. Faz parte da nossa sociedade hoje, todo mundo quer ser alguém altamente relevante, alguém que vive em alta performance, alguém que está se desenvolvendo, que está atingindo as suas metas, os seus objetivos. Aqueles que deixaram a meta aberta vão dobrar ela, mas faz parte da nossa cultura isso. Ninguém assim chega no Instagram e fala e grava um story falando assim: gente, eu estou muito feliz porque esse ano cada um dos meus alvos e objetivos eu não consegui cumprir. Ninguém faz isso. Então existe uma pressão que tanto a cultura coloca sobre nós, quanto nós mesmos vivenciamos, que é essa necessidade de ser alguém relevante. Quanto mais seguidores, maior a sua influência. Quanto mais livros você lê, mais inteligente você é. Quanto maior a sua capacidade de gerir os seus sentimentos, as suas emoções, mais você vai viver em alta performance, e você vai influenciar pessoas, e você vai influenciar pessoas e aprender a fazer amigos, enfim, faz parte disso, da nossa cultura, e a verdade é que isso começa a nos deixar cansados, porque o desempenho, preste atenção, ele não tem fim. O desempenho, ou o alto desempenho, é algo que a vida inteira a gente vai poder viver, desfrutar e desenvolver. Então isso vai nos cansando, porque muitas das vezes esse desempenho já não depende muito de nós. A gente está dando o nosso melhor. Quantos aqui em algum momento da vida já deram o seu melhor e as coisas não aconteceram? Isso acontece direto, isso é muito comum. Só que aquilo que nós temos ouvido, em parte, tem algumas verdades, mas em partes não, de que nós podemos conquistar tudo o que nós sonhamos, e isso vai nos deixando cansados, porque a grande verdade é que a gente vai envelhecendo, e a gente olha para a nossa vida e um monte de coisa que a gente sonhou quando era jovem não aconteceu. A segunda coisa que eu diria que nos gera cansaço é a comparação ferrenha que nós vivemos diariamente. Então o tempo todo nós estamos nos comparando uns com os outros, e aí você quer que eu paro para tirar foto? É porque ela está 10 minutos aqui, eu acho que ela não está conseguindo. Eu não paro quieto, né? Todo mundo fala isso de mim. Eu não paro quieto, gente.
Então, preste atenção, essa semana conversando com um pastor muito influente, eu diria a nível nacional, ele disse algo para mim, ele falou assim: o problema da geração de vocês é que vocês querem sempre estar em evidência. Ninguém hoje almeja o anonimato. E isso é, obviamente, um resultado das mídias sociais. Conversando um tempo atrás também com um outro pastor dessa mesma geração, na casa dos 50, 60 anos, ele disse para um grupo de jovens pastores, do qual eu estava ali participando, ele disse: um dos problemas da geração atual é que vocês querem começar onde nós estamos terminando. Então nós demoramos 20, 30 anos para conquistar isso, e vocês com 20, 30 dias querem estar na mesma posição que a gente. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo nos comparando uns com os outros. E a grande verdade é que o que nos mata não é a simples comparação, mas é a comparação com a pessoa da nossa idade, que está muito mais longe do que a gente, e que talvez chegou num lugar que a gente nunca vai chegar, e aí a gente não tem a capacidade de se alegrar com o que a gente tem. E se comparar com as pessoas é um remédio tóxico, que envenena a sua alma e a minha, e nos deixa cansados, porque perdemos a capacidade de celebrar vitórias que Deus tem nos dado, porque morremos de inveja com as vitórias que as outras pessoas têm conquistado. Agora, eu sei, é impossível não se comparar. Por muito tempo eu falava assim: não se compare, não se compare, até que eu cheguei à conclusão: é impossível. O tempo todo nós estamos comparando. Aquele pregador é melhor do que o outro, aquela igreja é melhor do que a outra, aquela empresa é melhor do que a outra, aquele cara é melhor do que eu, aquele cara é pior do que eu. Eu entendi, é impossível a gente não se comparar, mas é possível a gente lutar para a gente não ficar se comparando. Quantos estão me entendendo? Então assim, da onde a gente puder, a gente evitar isso. 3 coisas que nos deixam cansados: a necessidade de sermos relevantes, a comparação ferrenha, e a terceira, os distúrbios que essas duas patologias provocam em nós, que são como, por exemplo, depressão e ansiedade. Então isso vai nos cansando, porque é um cansaço muitas vezes emocional, e nós vivemos na geração fitness. Eu falei aqui, eu acho que domingo passado, a Suzana chegou para mim e falou assim: amor, você não sabe, eu assisti um seriado no Netflix, que que os gladiadores, eles eram veganos, por isso que você tem que ser vegano, amor, porque eu quero que você seja igual a um gladiador. Não, ela não falou isso, essa parte eu que estou falando. Ela falou assim, então, aí eu pensando assim, né, como que isso tem sido forte na nossa geração, essa questão da saúde, essa questão do exercício físico, isso é muito bom, eu acho que nós vamos colher coisas muito boas no futuro, porque realmente temos feito boas escolhas. Agora, se por um lado, fisicamente e nutritivamente, por assim dizer, nós estamos saudáveis e cada vez mais vivos, emocionalmente, nós estamos um caco. Então a gente ficava zoando os nossos pais, porque a gente zoa os nossos pais, né? Porque eles tomam coca, comem carne de porco cheia de gordura, e a gente fala assim: você vai morrer, você vai ter um infarto, você tem que ir na academia. Aí ele fala assim: não, eu não estou nem aí para isso, eu bebo coca a vida inteira, nunca aconteceu nada. E aí a gente fica zoando eles, porque fisicamente eles, né, estão talvez acima do peso, só que às vezes a gente está bem fisicamente, mas emocionalmente eles estão muito melhores do que a gente. Quantos estão me entendendo? E aí o Byung-Chul Han, ele tem uma frase dentro desse contexto aqui, gente, pode ficar tranquilo, é só água que está caindo do céu, tá? É só chuva. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: nós que fazemos parte dessa geração, nós estamos vivos demais para morrer, mas estamos mortos demais para viver. Quando eu li essa frase eu falei: peraí, vejo que tu és profeta. Eu achei incrível, porque por um lado a gente está realmente vivo fisicamente, mas emocionalmente estamos vivendo cansados e sobrecarregados. E esse é o público para o qual Jesus veio anunciar boas novas. Esse é o público para o qual Deus quer falar hoje aqui nessa noite. Nós estamos em Mateus capítulo 11, e eu gostaria só, de maneira muito breve, colocar o contexto aqui para você, o que está acontecendo. Bom, o capítulo 11 começa com João Batista enviando os discípulos dele até Jesus, fazendo a seguinte pergunta: é realmente você o Messias? Ou nós devemos esperar que venha outro? E aí a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista é a seguinte: olha, aqueles que estavam enfermos foram curados,
Os que estavam mortos foram ressuscitados, e o evangelho, a boa notícia, está sendo pregado a todos aqueles que estão necessitados. Em outras palavras, sim, Jesus é o Messias que haveria de vir. E os discípulos voltam para João Batista e contam esse recado de Jesus. E aí Jesus, o relato continua do capítulo 11, ele começa a condenar uma série de cidades, na qual ele foi e fez esses milagres. Pessoas foram curadas, mortos foram ressuscitados, o evangelho estava sendo pregado aos pobres, e aquelas cidades não se converteram. Aquelas pessoas viram os milagres e elas não se renderam a Jesus. E aí ele chega e fala assim: aqui que eu vou comparar vocês, vocês são uma geração incrédula. Aí ele vai dizer o seguinte: veio João Batista, que não bebia vinho e fazia jejum, e vocês falaram, ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, que come e que bebe, e vocês falam, ele é amigo de pecadores. E aí Jesus fala: vocês são uma geração de criança. Sabe por quê? Porque nem vocês sabem o que vocês querem. Pensa num discurso duro. E deixa eu falar algo aqui para você. Jesus tem vários discursos muito duros desse tipo no Novo Testamento. É que eu não sei porquê, a galera ultimamente está querendo pregar muito eles. Mas tem discursos muito duros, porque Jesus nos ama, mas Ele nos ama a ponto de querer que a gente mude a nossa vida. Amém? Então Ele conta isso para aquelas pessoas que o estavam ouvindo, mas chega no final do capítulo 11, pode pôr o versículo para mim, no telão, o versículo 28, depois de toda essa contextualização que eu te dei, chega no versículo 28, Jesus diz, talvez, uma das palavras mais lindas que você vai ler no Novo Testamento. Ele diz: mas venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quantos querem viver o descanso em Deus aqui nessa noite? Talvez um dos versículos mais famosos que nós temos na palavra de Deus, e para a gente viver esse descanso, eu gostaria de destacar aqui 3 direções que Jesus vai dar para nós, e a minha pregação vai se basear nessas 3 direções. Ele vai dizer venham, ele vai dizer tomem, e ele vai dizer aprendam. Venham, tomem e aprendam. É o caminho para nós vivermos um descanso, nós que entendemos que queremos viver esse descanso. Então o primeiro caminho é: venham a mim. Eu não sei como isso soa para você, mas quem está falando aqui, vem a mim, não é alguém famoso, não é alguém simplesmente cobiçado, não é simplesmente alguém que você gostaria de estar perto, porque daria muito status para você postar uma foto com aquela pessoa. Quem está falando vem a mim, é o próprio Deus que andou nessa terra, Ele se tornou homem a fim de morrer naquela cruz por nós. É Jesus que está falando, vem até mim. Ele está chamando você, nessa noite, Ele chama você, vem até mim. E o Evangelho, ele começa assim, o Evangelho não começa com o homem acordando um dia e falando assim: a minha vida está muito difícil, eu acho que eu vou buscar Jesus. Não, o Evangelho começa da seguinte maneira: Jesus se apresenta diante de nós, sem a gente pedir, sem a gente esperar, sem a gente merecer, e Ele diz para nós: vem até mim. Porque a religião quer saber do que o homem pode fazer para Deus, mas o Evangelho fala do que Deus fez pelos homens. Então Jesus está falando: venha até a mim, venha após mim, venha em direção. Ele está nos chamando. Eu não sei como é a sua história, eu não sei se você é do tipo de pessoa que sempre é convidada para o rolê. Tem 2 tipos de pessoa no mundo: a que é sempre convidada para o rolê e a que sempre fica de fora do rolê. Não sei qual é a sua história. E aí, no decorrer da nossa vida, a gente vai se aplicando em alguma dessas questões. É muito triste quando você sabe que um grupo do WhatsApp foi feito e o nome do grupo é Os Melhores e você ficou de fora. É ou não é triste? Talvez você nunca foi a pessoa mais cobiçada, nunca ninguém falou: cara, vem aqui, eu quero que você saia com a gente, eu quero que você participe desse grupo. A pior coisa para mim, quando eu estudava na escola, era quando tinha educação física e ia escolher o time de futebol. Aí os caras tiravam e aí eu já sabia que eu ia ser um dos últimos a ser escolhido. Ninguém ia falar: eu quero o Pedro primeiro. Por quê? Porque o Pedro é um jogador mediano, ele se esforça muito para fazer alguma coisa óbvia no futebol, entende? Então tirava ali, aí eu quero fulano, eu quero fulano, eu quero ciclano, e eu só lá. Aí eu lembro uma vez, ainda na escola, um cara, nossa gente, doeu, eu só não vou chorar aqui porque eu fui curado,
Mas o cara falou assim, sobrou o Pedro, você não vai escolher ele? O cara falou assim, não, tanto faz, ele escolhe onde ele quer. Essa é a vida. Talvez o futebol não é o seu caso, mas como eu disse, pessoas saem, não chamam você. Hoje todo mundo, a gente quer estar perto de alguém que vai dar status pra gente. Gente, dependendo da foto que você conseguir postar no seu Instagram, olha, dependendo do lugar que você tiver, e aí a gente fica muito triste às vezes, porque as pessoas não chamam a gente, porque as pessoas não nos convidam, elas não fazem tanta questão de nós, mas mais importante do que um cara que joga bem na escola escolher você, ou mais importante do que a pessoa popular do seu trabalho, ou mais importante do que alguém que fez um grupo e não te chamou, Jesus disse para você, vem até mim, Ele escolheu você. Isso é o mais importante. E quem que Ele está chamando? Ele diz, venham a mim os cansados e os sobrecarregados. Ele está selecionando as pessoas que Ele quer que o siga. E essas são as pessoas que Jesus atraía, os cansados e os sobrecarregados. E me parece que essas são as pessoas que a igreja atrai até hoje. Os cansados, os sobrecarregados, os problemáticos, os paradoxais, os ambíguos, os pecadores. Porque se a igreja começar a atrair pessoas que Jesus não atraía, alguma coisa está errada. Então a pessoa fala assim, eu não vou para a igreja porque o povo lá tudo é problemático. É verdade. Eles estão aqui porque eles querem Jesus, eles entenderam que eles estão cansados e sobrecarregados. Afinal, se você é uma pessoa que olha para você e fala, cara, eu estou bem demais, eu não preciso de Jesus, então Ele mesmo diz, eu não vim para aqueles que estão saudáveis, eu vim para aqueles que estão doentes. Então às vezes você começa a ir na igreja, vocês que estão vindo de primeira vez, ou vocês que estão vindo há pouco tempo, e aí você começa a ir na igreja, e as pessoas do seu trabalho já olham diferente para você, está indo na igreja, né? Ou você não foi sábado lá no negócio, você não foi... eu fui no culto. Então agora você tá pá agora. Você sabe que o você tá pá significa 1000 coisas, né? Agora você tá pá, não sei o que, vai lá na igreja, né? Você tá se achando. Aí você tem que falar assim, meu amigo, deixa eu te explicar. Eu não estou indo na igreja para provar que eu sou forte. Eu estou indo na igreja porque já ficou provado que eu sou fraco. Amém? Então, a igreja é o lugar de gente sobrecarregada, a igreja é o lugar de gente cansada, a igreja é o lugar de pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, só que é nele que nós precisamos ter esse descanso, porque Ele diz, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha aqui para mim, é em Jesus que você vai ter o seu descanso, não são em conquistas, não é em status, não é em você conseguir atingir objetivos, e aí você diz, pronto, agora eu cheguei num nível, agora eu estou de boa. Não, nós falamos semana passada que o verdadeiro e pleno, aliás, não o verdadeiro, o pleno descanso, só quando nós entrarmos na eternidade. Agora, uma coisa tem ficado muito claro para nós, o verdadeiro descanso não é quando nós conquistamos algo para nos sentirmos alguém. A maior mentira que contaram para você nessa geração é que quando você conquistar determinado tipo de coisa, você vai poder se tornar alguém. Ninguém se torna alguém conquistando algo, nós nos tornamos alguém porque Jesus nos conquistou. Essa verdade, ela é libertadora, porque eu vou te dar um exemplo na minha realidade, porque eu sou pastor. Eu posso chegar um dia num culto e ter poucas pessoas. Se eu penso que o meu valor está na quantidade de pessoas que estão me ouvindo, eu nunca vou ter descanso. Agora, se eu chego na igreja e entendo que o meu valor não está na quantidade de pessoas que estão no auditório me ouvindo, mas o meu valor está na conquista de Jesus da minha vida, eu consigo caminhar em descanso. Vocês estão me entendendo, gente? O que falta acontecer na sua vida, que aí você fala, não, agora vai. Delete isso, no sentido de ter como necessidade conquistar para se sentir alguém, ou para descansar. Não são as suas conquistas que tornam você alguém, é o fato de Jesus ter conquistado você, que te leva além. O além eu falei só para rimar, tá? Mas Jesus não para aí, Ele vai dizer, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Primeiro é venham,
a segunda palavra, que está no verso 29, é: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então a primeira é: venham até mim para terem descanso, mas a segunda é: tomem o meu jugo. Vou explicar aqui o que é o jugo. O jugo é um instrumento de trabalho que era colocado nos bois, para que em conjunto eles pudessem arar a terra com maior eficácia. Então é um coisa de madeira, punha no pescoço de um boi e no pescoço de outro, e aí aonde um boi ia, o outro ia junto. Se o boi quer vir para a direita, o outro vai. Se o boi quer ir para a esquerda, o outro vai. Não tem como um ir para um lado e o outro ir para o outro. Eles estão presos uns aos outros. Não tem como separar. É tipo casamento. Entendeu? É tipo casamento, você colocou um jugo no seu pescocinho e no da sua esposa. Por isso que a Bíblia fala: não andeis em jugo desigual, porque se você, preste atenção, se você casa com alguém que tem uma outra maneira de ver a vida com você, isso vai te dar problema, porque esse jugo ele vai estar desalinhado e ele vai começar a machucar você. Então Jesus está falando: tome o meu jugo. Olha, o assunto aqui, pessoal, é descanso. E Jesus vai ensinar que para viver o descanso, Ele vai nos dar uma ferramenta de trabalho. Ele usa jugo. Talvez alguns já estão pensando: poxa, eu achei que eu ia descansar a hora que eu parasse de trabalhar. Eu achei que eu ia descansar a hora que eu saísse desse emprego que está me matando. Eu odeio esse emprego. Na verdade eu não odeio o emprego, eu odeio o meu patrão. O pessoal lá chama ele de Lúcifer, é o apelido dele. Lá o pessoal entra ali na cozinha da empresa. Aí a gente começa a pensar: se eu conseguisse me isolar e não fazer nada, aí eu viveria um descanso. Mas o Evangelho não é um convite a uma vida ociosa. O Evangelho é um convite a uma vida gloriosa. É diferente. O descanso de Deus para a sua vida não vai vir através de você não fazer nada. O descanso de Deus para a sua vida vai vir através de você fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. O problema aqui é que as pessoas estavam sobrecarregadas. O que é ser sobrecarregado? É você estar carregando um peso que não era para você carregar. Sobrepeso é você estar carregando responsabilidades, e aí você olha e fala: Deus, está duro demais, eu não estou aguentando, Senhor, está demais. Aí Jesus olha e fala assim: filho, mas eu nunca pedi para você fazer isso que você está fazendo, por isso que você está sobrecarregado. Você está cansado porque você lotou a sua agenda com atividades que eu nunca pedi. Você criou na sua cabeça que você tinha que fazer isso. E gente, não tem coisa pior do que a gente carregar um peso que não tem propósito. Não tem coisa pior do que a gente estar sobrecarregado. Quando eu era criança, os meus pais mudaram muito de casa. Então assim, sei lá, eu posso dizer para vocês, talvez quando criança eu mudei mais de 10 vezes. Então a gente mudava. Aí teve um episódio que eu nunca mais esqueci, porque esse episódio assim, foi um negócio surreal. Eu morava numa rua e a minha tia morava na rua da frente. E aí a minha tia mudou de apartamento. E aí o meu pai, ele chegou para nós, naquela época a gente tinha 12, eu tinha 10, 12 anos, não me lembro, os meninos pequenos, tem 2 irmãos, e aí meu pai falou assim: ó, a tia mudou, nós vamos mudar para o apartamento dela. Ah, legal. E assim, nessas mudanças era sempre a gente que fazia, porque não tinha dinheiro para carreto, né? O carreto era o caminhão do tio que pegava emprestado, e os trabalhadores eram as crianças, né? Por isso meu pai teve 3 homens, que era para gente para carregar. E aí ele falou: vamos mudar. Aí nós fizemos a mudança. Como era razoavelmente perto, a gente não pôs nem caminhão, a gente levou, carregou o negócio. Então era numa esquina, assim, eu morava perto da esquina. Aí imagina assim, os meninos de 14 anos carregando a geladeira assim na rua. Aí tinha que dar a volta e colocar tudo no apartamento. E um dia nós fizemos essa mudança inteira, andando assim na rua, né, com as coisas. Aí entramos no apartamento. Gente, sem brincadeira, o que eu estou dizendo aqui não é mentira. Deu um dia, meu pai chegou e falou assim: gente, deu um problema na imobiliária, nós vamos ter que voltar para o outro apartamento. O que aconteceu? Fizemos o caminho de volta. Sabe, foi horrível, porque nós tivemos que carregar um peso
de algo que não tinha necessidade. Quando nós temos que carregar um peso de algo que não tem necessidade, isso mata a gente. Agora, em contrapartida, o problema não é trabalhar, o problema não é ter um jugo, o problema não é ter responsabilidades, o problema não é ter desafios, o problema é fazer isso quando não tem um propósito. Esse ano, uma das coisas mais legais que Suzane e eu vivemos foi a mudança do nosso apartamento. A gente morava num apartamento muito legal, menor assim, e tinha uma janela de vidro, que ali naquela janela eu conseguia ver assim, a ponta de algumas árvores da praça que tinha no fundo do apartamento. E eu amava ele, eu colocava uma banqueta alta assim, eu olhava assim, aí, nossa, olha a natureza, como que é bonita, né? Mas era só um filete assim de árvores, né? E aí a Suzana falando, amor, a gente precisava mudar um apartamento melhor, maior, para a gente receber as pessoas, tudo tal. Eu, não, vamos ficar aqui, não, vamos mudar. Aí começamos a procurar, achamos um apartamento, aí o dia que a gente entrou lá, a hora que eu abri a sacada, eu olhei a vista, era assim um negócio maravilhoso, estonteante, eu falei, Suzana, é aqui que nós vamos morar. Aí a gente foi fazer a mudança, aí a gente conseguiu esse ano contratar pessoas para ajudar a gente, mas eu mesmo carreguei um monte de coisa, só que eu estava tão feliz que eu ia mudar de apartamento. Então, ó, pega aqui, ó, vamos levar, pega aí, vai lá, 1, 2, 3, e vai, aí carregando tudo. Por quê? Porque quando você carrega peso para viver um propósito, para chegar num lugar maior aonde Deus está te dando, você não tem problema em carregar responsabilidades. O problema não é ter um peso sobre o seu ombro, o problema é ter sobrepeso, sobrecarga, fazer coisas que não têm propósito. Quantos estão me entendendo, gente? Eu gosto da dinâmica do Evangelho, porque o Evangelho é muito equilibrado. Jesus, ele tem sim mandamentos para nós, tem coisas que Jesus espera que você faça, tem coisas que Jesus espera que você viva, porque existe um jugo, mas o jugo dele é um jugo suave, é um fardo leve, não é algo que vai matar você. O jugo de Jesus é levar você a carregar uma responsabilidade que vai levar você a viver uma vida cristã extraordinária, para um propósito muito maior que você viveu até aqui. Então, você não descansa de alma não fazendo nada, você descansa fazendo somente aquilo que Deus pediu para você fazer. E para a gente caminhar aqui, a terceira palavra, a primeira é venha, a segunda é tomem, e a palavra tomem aqui significa no original, pegue aquilo do chão e levante até você. E a terceira palavra que Jesus diz é aprendam. Volta para mim, ainda no verso 29, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. As 3 direções estão altamente relacionadas com o próprio Cristo. A primeira é venha a mim, a segunda é tomem o meu jugo, e a terceira, aprendam de mim. O que está acontecendo aqui que Jesus está falando? É o meu jugo, tira o seu e põe o meu. Como que a gente aprende a carregar o jugo de Jesus? Aprendendo o que ele nos ensinou, as palavras dele. Sabe, naquela época, os discípulos, eles eram formados aos pés dos mestres. Então, enquanto o mestre se sentava para falar, os discípulos sentavam na frente dele e ficavam ouvindo, nos pés dele. O próprio apóstolo Paulo fala, eu fui criado aos pés de Gamaliel, era um rabino famoso da época. Então as palavras de Jesus é que vão nos ensinar, olha isso que legal, a viver esse jugo leve que ele tem para nós. Mas para isso, para a gente não carregar um peso que a sociedade põe em nós, que a religião põe em nós, que as pessoas do trabalho põem em nós, mas para a gente carregar um jugo que é o que Jesus quer que você e eu carreguemos, nós temos que conhecer as palavras dele, nós temos que aprender. Ninguém nasce sabendo. Quando eu era criança, eu lembro uma vez que eu fui abrir a Bíblia do meu pai, talvez tenha alguém aqui dessa época, daí eu abri a Bíblia assim, tinha um monte de letra vermelha. Falei, nossa pai, que legal, a sua Bíblia é colorida, tal. Por que tem essas letras vermelhas? Aí ele, né, eu criança, falou assim, Pedro, porque tudo que está em vermelho é que é Jesus falando. Quantos lembram dessas Bíblias? Tudo que está em vermelho é que é Jesus está falando, é as palavras que nós temos que aprender. Olha, o apóstolo Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela, a Bíblia é útil. Mas de maneira especial eu queria te convidar nessa noite a dar uma atenção para as palavras de Jesus, porque
mesmo que você não saiba, muitas pessoas estão influenciando você hoje. Muitas palavras têm entrado no seu coração. Você tem carregado conceitos que não foi Jesus que ensinou. Você tem carregado ideias que talvez não tem nada a ver com o que Jesus disse. Ou alguém te falou, ou você criou na sua mente, ou às vezes até o próprio diabo vem confundir a gente. Jesus está nos dando o segredo. Ele diz: venham a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim, aprendam as minhas palavras. Eu me lembro que quando eu era criança, talvez você vá se lembrar disso também, a gente escrevia a gente começa escrevendo com lápis, né? Aí o nosso sonho é usar caneta. A gente fala: um dia eu vou escrever de caneta, cara. Mas você vai: não, mas caneta, se você errar, não, mas tem uma borracha que apaga a caneta. Você caiu nessa quando era criança? Mas apaga mesmo, ela rasga a página, né? Aí a gente começa a usar caneta. Aí a gente começa a usar caneta azul e a gente: mas eu queria usar caneta vermelha. E a gente já acha bonito, acha diferente. E aí a professora fala: não, não vai usar a caneta vermelha. Quanta coisa a gente não aprendeu na escola. Quanta coisa boa. Pessoas que alfabetizaram você. Quanta coisa você não aprendeu com a própria vida. Mas tem uma coisa que eu queria refletir com você nessa noite. Aprender com os professores traz inteligência. Aprender com a vida traz experiência. Mas aprender com Jesus traz descanso para a nossa alma. O que Ele tem ensinado para você? Nos últimos dias, a minha pergunta é: o que Jesus falou com você? Provavelmente, para alguns aqui nessa noite, o que Ele está dizendo é: pare de carregar pesos que eu não pedi para você carregar. Sabe por que Ele nos chama? Porque o verso 29 continua dizendo o seguinte: pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Gente, é Deus falando: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Nós vivemos numa época aonde as pessoas estão doidas para a gente cair e falhar. Aconteceu um episódio muito triste algumas semanas atrás. Você conhece aquele MC que foi tirar férias na Disney, e ele filmou uma criança e a insultou, e aquilo ali trouxe um episódio muito triste na vida dele. E é óbvio que ele errou ali, é óbvio que ele falhou, é óbvio que aquilo ali é repulsivo. Agora, o que me choca é a reação das pessoas, porque as pessoas não são mansas, elas não são humildes de coração, elas não têm misericórdia. A verdade, gente, é que a gente quer construir uma imagem nas mídias digitais, e a gente acha que os nossos seguidores vão nos acolher para sempre. A gente acha que as pessoas que estão ao nosso redor, no geral, elas são mansas, elas são humildes. Ninguém falou isso. Na verdade, nesse mundo digital, todo mundo está esperando. Todo mundo não, da minha parte seria um erro falar isso, mas uma boa parte das pessoas está simplesmente esperando um deslize seu, que você escorregue, para que elas sejam cruéis em apontar o seu erro, que elas sejam cruéis em expor você. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo uma pessoa totalmente diferente. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um Deus, e é Ele que importa o que tem a dizer sobre nós. Ele diz: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Por isso vocês podem vir até mim, porque quando vocês caírem, eu levanto vocês.
Quando vocês estiverem cansados, eu restauro a vida de vocês. Quando vocês estiverem com medo, eu protejo e guardo vocês. Vocês podem pegar a minha missão, vocês podem tomar o meu jugo. Sim, existe mandamentos, existe uma responsabilidade, mas como João disse, os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é algo muito maior do que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que Deus tem para nós é algo extraordinário para nós vivermos nele. Quando ele diz, eu sou humilde de coração, quero chegar no final e eu quero que você preste atenção, porque isso é uma das coisas mais lindas que eu já li nesse texto. Quando ele fala, tomem o meu jugo, a palavra no original significa, pegue do chão, é literal a tradução, peguem do chão e coloquem sobre você. Quando ele fala, venham a mim porque eu sou humilde de coração, a palavra humilde significa aquele que não sobe muito, aquele que não vai em grandes alturas, aquele que se mantém numa altura baixa. A própria palavra humildade, ela deriva da palavra latina humus, que significa terra. Então humildade é o cara que fica aqui, ó. Ele não se exalta, ele não se eleva. Nas entrelinhas desse texto, o que eu enxergo que Jesus está falando é assim, pega do chão o meu jugo, põe sobre vocês, mas como eu sou humilde de coração, pode ficar tranquilo, eu não estou exigindo de vocês um lugar alto, eu não estou exigindo de vocês para caminhar comigo um nível que vocês nunca vão alcançar, porque eu sou humilde de coração. O que eu tenho para vocês é uma vida de compromisso dentro de um potencial que eu mesmo capacito vocês a viver. Porque Deus não cobra nada de nós que antes Ele já não tenha nos dado. E jugo, majoritariamente, é algo que a gente carrega e anda em dois. Jugo é para dois seres caminharem em conjunto. Se Jesus falou, tome o meu jugo, a pergunta é, quem está do outro lado? Ele. Então Ele não diz vai, Ele diz, ei, vem comigo, eu tenho algo maravilhoso para você. Você pode receber isso no seu espírito. Jesus está falando, não é vai, Jesus está falando vem, porque eu vou junto com você aonde você for. Você pode aplaudir ao nosso Deus. Antes de você ficar em pé, eu quero aplicar 3 coisas. Primeiro, solte tudo o que você tem segurado, que Deus não pediu para você carregar. Segundo, pegue de volta o seu compromisso com os ensinamentos de Jesus. Coloque o jugo de Jesus sobre a tua vida. Pratique as palavras que Ele vos ensinou. Guarde aquilo que Ele ensinou. Leia, ouça Jesus falar com você. E a terceira é, se entregue inteiramente a Ele, porque Ele é quem está te convidando. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!